A Turquia, mesmo com os apelos do mundo ocidental, vetou o projeto de urgência de entrada da Suécia e da Finlândia e considera que não é a Turquia que está provocando uma trairagem frente à OTAN, e sim a OTAN que não está escutando os desejos de todos os países membros. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Hoje o Putin também deu declarações bem fortes, bem significativas, alegando que todas as sanções econômicas que estão sendo praticadas pela União Europeia, elas são um tiro no pé, que a Europa está se rebelando, está indo para o lado dos Estados Unidos, das grandes potências, que não dependem tanto assim do petróleo da Rússia e que vai acabar se dando mal, que é um tiro no pé porque hoje saiu, por exemplo, dados relacionados à União Europeia, você pega a inflação, a média está em 7,5%. Para países como Reino Unido, Alemanha, França, Brasil, cara, a gente já tá mais acostumado, né, com essa inflação, 10%, 11% e tal. Para a União Europeia, uma inflação de 7%, 8% é muito alto. E a gente sabe que um dos principais motivos dessa inflação é o aumento do preço dos combustíveis. A União Europeia está pleiteando acabar com a importação de petróleo, por exemplo, frente à Rússia, até o final do ano. A Hungria e a Eslováquia estão resistindo um pouco mais. Mas a Rússia alegou que os países não estão preparados para isso. Estão indo na onda geopolítica, principalmente do imperialismo americano, mas que isso vai reverter em gravíssimos perigos para a economia desses países. O grande líder da República Popular de Donetsk, chamado de Denis Pushilin, um grande aliado do governo russo, Azovstal, foi o último ponto de resistência, que aliás ontem teve a rendição oficial, pelo menos segundo os russos, né? A Azovstal vai virar, segundo a Rússia, um ponto turístico, inclusive com a possibilidade de um resort, ou então, como eles chamam, um centro tecnológico, uma área de desenvolvimento de startups. Ou seja, vai ser um ponto bastante turístico, atrativo, um resort, um centro tecnológico para a Rússia. Os Estados Unidos, ele está tão confiante que a Rússia ele vai centrar os seus ataques agora muito mais na região do sudeste e sudoeste ucraniano, conectando Donbás até a região separatista da Moldávia, que os Estados Unidos, inclusive, que tinha mudado a sua embaixada de Kiev para Lviv, próxima ali da Polônia, e durante um determinado período com os ataques a Lviv, saído e indo, colocando a representação na Ucrânia, na Polônia, por incrível que pareça, já voltou para Lviv e hoje anunciou a reabertura da sua embaixada em Kiev. A gente sabe que Kiev, os russos abandonaram aquela região para centrar muito mais os seus ataques no sul e no sudeste. O governo Biden está fracassando um pouco fracassou no Afeganistão, isso é fato, né? Com a volta do Talibã e tal. Está fracassando no Oriente Médio, desagradando parceiros como a Arábia Saudita, desagradando parceiros como, por exemplo, Israel, em nome de um possível acordo com o Irã, que de qualquer maneira não vai se aproximar completamente dos Estados Unidos, a confiança está muito abalada. Lembrando que o Irã falou que mesmo que façam um acordo com os Estados Unidos, eles não vão esquecer e ainda vão vingar a morte do general Soleimani, que aconteceu lá no comecinho de 2020. Então, em nome de um possível acordo com o Irã, desagradando a Arábia Saudita e Israel, que são dois grandes parceiros regionais históricos, né? E também está perdendo um pouco de campo na América Latina. A gente tem a Cúpula das Américas, que foi convocada agora para o meio do ano, e alguns países, como por exemplo, López Obrador, México e Bolsonaro, Brasil, já ameaçaram não comparecer ao evento. Por quê, professor? Alguns pontos, né? Primeiro, nessa Cúpula das Américas existe uma dúvida. E aí, será que convidaremos, por exemplo, para fazer a participação Cuba, Venezuela, Nicarágua, países que historicamente não são considerados pelos americanos? A China falou, inclusive, né? Deu aquela cutucadinha. Pô, mas não é Cúpula das Américas? Por que Cuba, Nicarágua e, por exemplo, Venezuela não vão ser convocados? Não são países americanos? Quem decide se é americano ou não é os Estados Unidos? Então já deu aquela cutucadinha. Mas além disso, existe toda uma questão específica, por exemplo, em relação a questões geopolíticas internacionais. O Brasil, por exemplo, o governo Biden, por exemplo, recebeu um dossiê feito ali por empresários, tal, né, que considera que as eleições brasileiras estão em risco. Pô, isso obviamente, e ele aceitou esse dossiê, né, ele aceitou esse documento, dando recomendações, olha, o Brasil tem que parar de criticar as urnas, tal, essas coisas. Não o Biden oficialmente, mas membros do governo americano. Isso desagrada, de fato, o governo Bolsonaro. O Biden falou, por exemplo, durante a sua campanha eleitoral, que ele pleiteava fazer uma ajuda econômica para combater o desmatamento da Amazônia.
o governo Bolsonaro ele sempre teve muito mais próximo, aliás, muito mesmo, né, do governo Trump do que propriamente do governo Biden. Então, as políticas hoje, né, de voltar ao Acordo de Paris, um acordo, uma política mais internacionalista, de presença da OTAN, tal, não agrada muito o governo Bolsonaro, que nesse ponto de vista ele é um pouco mais nacionalista. As relações não estão muito legais, né? Inclusive com a possibilidade da intervenção americana nas eleições brasileiras, uma coisa que o governo Bolsonaro não curte muito, tá? E outra questão bem importante, o Biden, ele está voltando a negociar com a Venezuela. Anunciou, por exemplo, recentemente, o fim de uma série de sanções. Ah, professor, por que ele está fazendo isso? Justificativa oficial do governo Biden. Foi um processo interno. Juan Guaidó, para quem não se lembra, né? Isso, galera, em meados, tá? Comecinho do governo Bolsonaro. Tivemos eleições que não foram reconhecidas internacionalmente, houve fraude eleitoral, segundo a Organização dos Estados Americanos, tal, e o Nicolás Maduro, ele foi eleito. O presidente... Pessoal, perdão, tô com o meu celular aqui, tá? Desculpa. E o Nicolás Maduro, ele foi eleito. Só que o Poder Legislativo da Venezuela não reconheceu essa eleição como uma eleição legítima. O presidente, então, do Poder Legislativo, chamado de Juan Guaidó, ele se autodeclarou presidente. E foi reconhecido por Estados Unidos, União Europeia, Brasil, Colômbia, tá? Reconheceram o presidente da Venezuela como Juan Guaidó. Só que ele nunca foi reconhecido pela própria população venezuelana, não foi reconhecido também pelos militares da Venezuela, que de fato é quem decide, né, se o cara vai ser reconhecido ou não. E isso acabou culminando com um presidente que era reconhecido no cenário internacional, mas que internamente nem reconhecia como presidente de fato, presidente oficial. Bom, no final das contas, hoje o Juan Guaidó ele voltou a conversar com Maduro e eles prometeram fazer uma eleição um pouco mais justa, reconhecida internacionalmente e tal. Então a Venezuela está aparentemente voltando a flertar um pouco mais com um caráter mais democrático. Por conta disso, os Estados Unidos considera que já que o Maduro está pleiteando para o lado democrático da força, aparentemente, né, ele vai voltar e cancelar as sanções. Cara, não sejamos hipócritas. É claro que tem muito da questão. A Venezuela é uma baita potência de petróleo. Com o petróleo ficando muito caro, isso afeta, por exemplo, o preço dos combustíveis nos Estados Unidos, que é um dos principais fatores que está causando a inflação. A gente vai ter eleições legislativas nesse final de ano nos Estados Unidos. A popularidade do governo Biden, pelas questões geopolíticas internacionais e pela condução econômica, não está das melhores. Será que nas eleições legislativas teremos um Senado e uma Câmara republicana? Pode ser que sim. E isso vai atrapalhar muito a governabilidade do Biden, claro. Então ele está tentando fazer com que o petróleo seja mais vendido, inclusive o acordo com o Irã também tem essa questão, né? Para que baixe o preço e, naturalmente, os Estados Unidos aumente o seu poder de compra, controlando a inflação. Só que aí, isso desagrada antigos aliados. Por exemplo, a Colômbia também, esse ano, está passando por um processo eleitoral bem importante. E o grande favorito das eleições, o Petro, é um cara de esquerda. A Colômbia, que é um país historicamente de direita, aliado dos Estados Unidos, muito possivelmente vai ter no final do ano um presidente de esquerda, percebe? Os Estados Unidos combater a Venezuela é um jeito do governo colombiano atual, mais à direita, falar assim também, ó, vocês querem virar a Venezuela? Vai votar no cara de esquerda? Porque a política ela divide coisa muito simples, né? Todo mundo de direita é um Pinochet, todo mundo de esquerda é comunista, né? Não existem várias nuances diferentes, mas enfim, né? O Gustavo Petro é um cara que ele é um pouco mais considerado aí, mais social-democrata, por exemplo, a esquerda um pouco mais moderada. Mas a retórica do governo colombiano atual de associar qualquer coisa de esquerda à Venezuela daria muito mais certo com uma crise na Venezuela. Pô, os Estados Unidos vai quebrar a confiança da Colômbia e vai apoiar o Nicolás Maduro, até mesmo o Brasil, galera, convenhamos. Muito da retórica anti-Lula, por exemplo, assim, mas quer que o Brasil vire uma Argentina? Quer que o Brasil vire uma Venezuela? E talvez uma parceria econômica com uma recuperação pode fazer com que os parceiros, os vizinhos, né, no caso do Brasil, por exemplo, o discurso anti-Venezuela, coisa que vale, acaba se enfraquecendo. A América Latina, ela está tendo uma guinada nos últimos governos, um pouco mais à esquerda. Alberto Fernandes, Gabriel Boric, por exemplo, no Chile. O Chile também, galera, historicamente um país liberal, até reforma da Constituição os caras estão fazendo. Agora, a Colômbia, percebe? Então talvez contaria com um apoio um pouco maior dos Estados Unidos. O Biden, tentando agradar todo mundo, não vai resolver as velhas rivalidades que ele tem com Venezuela, Irã, Cuba, etc. Inclusive Cuba. Cara, até algumas restrições em relação a Cuba foram colocadas. Isso desagrada bastante, tá? Os países mais da direita da América Latina.
e pode acabar desagradando antigos aliados. Lembrando que Argentina, Brasil faz parte dos BRICS, a Argentina foi convidado para uma reunião com os BRICS também, percebe? Então a América Latina pode estar se debandando para o lado oriental mais BRICS da força.